Olha, as pessoas hoje, elas querem ser cristão para obter vantagens, né? Eu estava aqui meditando e pensando, né? Lá em Mateus, né? Que fala com respeito à tentação do Senhor Jesus Cristo. E ali a gente entende, né? Que o que dirigia a vida do Senhor Jesus não era os valores terrenos, porque enquanto os valores que regiam a nossa vida for terreno, então a gente acaba aceitando qualquer proposta que surgir, né? Por isso que você vê, por exemplo, pessoas no trabalho que se sujeitam a certos tipos de situações, né? Para poder obter vantagens, para enganar, para tirar, para puxar o tapete do outro, prejudicar, né? A gente vê isso em todos os lugares, né? Todos os lugares. E às vezes a gente até fica chateado com a atitude de algumas pessoas, né? Ou de muitas pessoas, porque a gente não entende por que aquela pessoa chegou àquele nível, né? Chegou àquele nível, né? Baixou tanto o nível dela, né? A ponto de se sujeitar para ter um benefício, para mentir, enganar, enfim. O que a gente vê todos os dias. Mas ali, naquela passagem do Senhor Jesus, a gente vê que a mesma estratégia que acontece nos dias de hoje, né? O diabo tentou fazer com o Senhor Jesus, que era fazer com que ele viesse se tornar uma pessoa negociável. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas na vida ou a gente vai ter valores ou preço. E a verdade é que a maioria das pessoas tem preço e não valor. E Jesus era diferente, Jesus tinha valor, né? Os valores que regiam a vida dele era espiritual, era agradar o Pai, era fazer a vontade de Deus, né? Era praticar justiça, retidão, bom caráter, né? Ele era o Cordeiro da salvação, ele era o Cordeiro perfeito. Ele veio com essa missão, né, de ser perfeito para que ele pudesse ser a oferta de sacrifício perfeita pelo resgate da nossa alma, por nós que somos imperfeitos, somos cheios de falha e de pecados, né? Então, quando Satanás chegou até ele, né, e ofereceu a ele um mundo, ofereceu a ele a glória desse mundo, ofereceu a ele tudo que tinha ali ao seu alcance e que qualquer ser humano iria ficar vislumbrado, qualquer ser humano iria aceitar, tamanha era o que ele estava oferecendo terrenamente, né, as coisas desse mundo. Então, pelo fato do Senhor Jesus ter valores e não preço, então Jesus negou aquela necessidade que ele tinha, embora ele precisava do alimento, do pão, né? Enfim, ele negou, não aceitando aquela oferta, aquele grão, digamos assim, de arroz, digamos assim, ou aquele pão na mesa dele que não fosse o pão da justiça que viesse das mãos do Pai, né? Das mãos de Deus, né? E a gente entende por que muitas pessoas nos dias de hoje, elas se corrompem, por que elas aceitam qualquer situação para ter um benefício, para alcançar uma posição, para ter uma melhoria na sua vida, para ganhar um pouco mais. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não entendeu ainda que o ser humano não tem que ter preço, e sim valores, né? Que quando você tem valor, quando os valores que regem a sua vida, moral, social, espiritual, vem de Deus, então você não se deixa levar, você não se corrompe, você não aceita as ofertas desse mundo. E isso é ser cristão. Não dá para ser cristão
e viver aceitando as ofertas desse mundo, os manjares desse mundo, né? Aquilo que o mundo oferece, né? Para que você venha perder os seus valores e venha passar a ter preço. É muito desagradável quando você se encontra com uma pessoa que diz ser cristão, né? Você vê que ela tem preço, né? E não valores, né? Você vê que ela se vende, que ela se corrompe, você vê que ela se deixa levar por qualquer coisa, porque para ela o que importa para ela é o bem-estar social dela, é o benefício que ela vai ter naquele momento, né? É o benefício que ela vai alcançar naquele momento, né? Sem se importar com as consequências do que virão no futuro, né? Porque tudo que o homem plantar está escrito que ele vai colher, né? Naquela hora, naquele momento, a pessoa pode até se dar bem, pode até sair por cima, né? Mas lá na frente ela vai perder, porque o diabo, ele é como a agiota, né? Quem já, por exemplo, já se envolveu com a agiota, né? Vai entender o que nós estamos falando, né? O agiota, ele te empresta um valor, né? Ele te dá um valor, né? Te empresta, né? Mas depois a cobrança vem muito maior em dobro e muitas das vezes a pessoa não consegue se livrar das mãos do agiota, né? Então, quando a pessoa se vende para esse mundo, quando a pessoa se vende para as coisas dessa vida, ela perde o seu valor e passa a ter preço, mas dia ou menos dia ela vai colher aquilo que ela tem plantado na vida dela. Então, ser cristão é não se misturar com os manjares desse mundo. Ser cristão é não se deixar levar pelas cobiças, não se deixar levar pelas propostas que esse mundo oferece, como ofereceu também ao Senhor Jesus, e ele nos deixou como exemplo o que nós devemos fazer. Nós temos que ter valores e não preço, porque todo ser humano que tem preço, um dia ele vai ser negociado por circunstâncias ou situações, e ele vai vender a sua honestidade para ter algum proveito, algum benefício nessa vida. Deus abençoe o seu dia.